Nosso texto base desta tarde está baseado no livro de Segunda Reis e nós vamos percorrer alguns capítulos, né? O capítulo 4, a partir do verso 8, e o capítulo 8, aonde vai falar um pouquinho sobre a vida, não a vida porque não tem muitos detalhes, mas onde nós temos algumas referências desta mulher, que nós conhecemos apenas como a Sunamita. Quem era essa mulher? O que ela fazia? Qual foi o seu legado? Qual é a sua contribuição que ela nos ensina? Qual o ensinamento que ela pode nos trazer nessa tarde? Olha aí, o pessoal tá voltando. A Fernanda também já chegou. Só tô esperando a Milka. Olha só, a Milka tá atrasada. Vamos lá. Quem era essa mulher? A Sunamita, ela não tem um nome específico como alguns personagens mencionados na nossa Bíblia. Temos muitos personagens, né, onde são citados os seus nomes, alguns conhecidos, outros não, alguns que que fizeram algo positivo, outros não, mas enfim. E também nós temos muitas pessoas que são reveladas na Bíblia que aparecem apenas os seus feitos, o que fizeram, ou um pouquinho só da sua história, mas não revela o seu nome, mas que deixaram um legado bem interessante que nós podemos tomar como exemplo para nossas vidas. E é o caso dessa mulher, a Sunamita. Ela não vai ser conhecida, embora ela tivesse um nome, claro, mas ela não vai ser conhecida pelo seu nome. Ela vai ser conhecida pela localidade onde ela estava, onde ela morava, na cidade de Sunem, que ficava ali nos territórios de Samaria. Mas quais eram as características ou como que era a vida dessa mulher? A Bíblia não vai nos dar muitos detalhes, mas os poucos detalhes dá para a gente entender a personalidade e o estilo de vida que essa mulher tinha. Então, qual era a sua característica de cara que a Bíblia nos fala? A Bíblia vai nos dizer que ela tinha uma vida muito boa, ela tinha uma estabilidade financeira. Mas a Bíblia fala assim, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher rica. E uma pessoa que é rico, que é provido de bens, é claro que tem recursos, né, financeiros para que a sua vida, para que ao seu redor não falte suprimentos básicos, né, para a sua necessidade. E nós vamos ver alguns versículos lá para frente que essa riqueza se dava porque ela e o seu marido tinham um campo, não sabemos o que plantava, mas sabemos que em um período ele estava semeando junto com alguns segadores, né? Estavam no campo junto com os segadores. Então, eles tinham ali possivelmente um lugar onde plantava alguns suprimentos que poderia servir tanto para venda quanto para a sua utilidade. Então, era uma pessoa bem com uma vida estabilizada. Nós vamos ver que o seu marido ele era velho, então nós não sabemos a idade dela, não se dá uma referência, mas tudo indica que ela era muito mais nova que o seu marido já velho. Ela era uma pessoa rica. E quando nós vamos ver alguns outros detalhes, a Bíblia vai dizer que, de tempos em tempos, Eliseu, o profeta da época, sempre fazia o mesmo percurso
qual era o percurso? Ele passava pela cidade onde essa mulher, junto com a sua família, morava. Quando ele passava, logo no capítulo 4, no verso 8, vai dizer que essa mulher constrangia Eliseu para que ele pudesse parar e comer pão junto ali na sua casa. De tanto ela fazer isso, de tanto ela constranger o profeta, como assim constranger o profeta? Insistir para que ele comesse, insistir para que ele entrasse e pudesse usufruir daquilo que ela estava oferecendo. Ele, todas as vezes que passava por aquele caminho, ele já se direcionava àquele local. E a Bíblia vai dizer que, de tanto ele fazer isso, a Bíblia não vai revelar o tempo, se foi na questão de 2, 3, 4 meses, ou se levou a anos para que tudo isso pudesse acontecer. A sunamita, todas as vezes que o profeta ia e comia pão, ela estava observando. Todas as vezes que o profeta fazia aquele trajeto e parava para que pudesse comer pão ali, ela o observava. E nessa observação, nós vamos ver que essa mulher, ela estava procurando ou tirando prova do que realmente era Eliseu. Porque Eliseu era muito conhecido na época. Ele era o sucessor de Elias. Todos conheceram, todos sabiam quem era Elias, todos sabiam quem era Eliseu, os feitos que até então Eliseu já tinha feito. Então ele era conhecido, todos o conheciam como o profeta Eliseu. Mas ela não queria ter um conhecimento da vida daquele homem pela boca de outras pessoas. Ela queria conhecer para saber se realmente o título de profeta que ele levava era realmente condizente com a sua vida. Na verdade, o que essa mulher estava querendo saber? Se realmente ele vivia aquilo que ele dizia ser, aquilo que ele pregava. E quando nós vamos ver essa atitude de Sunamita, nós vamos ver que ela era uma mulher prudente. Por que uma mulher prudente? Não é porque os outros ou alguém fala algo que é bom para você, diz algo sobre a vida de alguém, que nós já devemos abraçar e trazer para perto. Porque nós não sabemos o caráter da pessoa. Da mesma forma que existem pessoas boas, existem também pessoas com uma índole péssima. Da mesma forma que existem bons frutos, existem os maus frutos. Da mesma forma que existe uma árvore boa, existe a árvore má, a árvore ruim. E como que isso é revelado? Como que se revela a índole da pessoa? Como se revela o caráter da pessoa? Apenas pelo tempo. O tempo é o maior revelador que a gente tem em nossas mãos. Somente o tempo, ele revela o caráter, o que realmente a pessoa é. A pessoa não precisa dizer quem é. O tempo revela se realmente aquela pessoa é o que ela apresenta ser. E foi isso que aconteceu. Sunamita não se chegava ou não se portava a Eliseu como o profeta, como o seu próprio nome, Eliseu. Mas ela depois o reconheceu com um caráter acima da sua posição. Qual o caráter? O caráter de santidade. Ela viu que realmente aquele homem era um santo homem de Deus. Não era apenas mais um profeta,
mas verdadeiramente ele era um santo homem de Deus. E aí, a partir do momento que Paz do Senhor, Macleusa, Deus abençoe, querida. Só a partir desse momento que o tempo revela que verdadeiramente Eliseu era um homem de Deus, não estava ali para brincadeira, não dizia ser, não era vou usar esse termo mais brando, né? Não era um corrupto, não era uma pessoa que falava demais, não era uma pessoa que estava ali para extorquir. Ela decidiu trazer Eliseu para perto. Mas como assim ela decidiu trazer ele para perto? Porque quando nós se aproximamos de alguém e essa pessoa tem o desejo de nos aproximar de Deus, nós queremos ter essas pessoas para perto. Eu estava vendo um comentário hoje, né, de uma pessoa e infelizmente, né, o fato não é um fato muito bom. Uma certa pessoa, né, foi a mandante do crime do seu esposo. E ali essa pessoa, né, colocou: precisamos se aproximar de alguém que nos leve a Deus, mas não é nesse sentido, né? Nós precisamos estar próximos de pessoas que nos conduzam a sermos parecidos com Jesus aqui na Terra. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho de Deus em minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida, mais de Deus eu tenho. E aí é algo interessante que quanto mais eu ando com Deus, Ele anda comigo. E aí nós podemos entender que chegará um momento que, de tanto eu andar com Deus, acontecerá um fenômeno. Deus irá tomar a minha vida para com Ele, ou seja, por arrebatamento, ou seja, literalmente pela morte. Mas, a partir do momento que nós se aproximamos de alguém, porque verdadeiramente essa pessoa nos tem algo a oferecer, algo que não é corruptível, algo que o tempo não pode sucumbir, algo que o tempo não acaba, não apaga, algo que nos trará uma riqueza formidável, uma riqueza celestiais. Essas pessoas só têm a agregar à nossa vida. E a nossa condição é trazer, querer ter essas pessoas por perto. E foi a atitude dessa mulher. Ela vai querer trazer o profeta para perto. Mas só que ela vai ter uma ideia. Qual é a ideia? Pai do Senhor, irmã Leide, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Qual é a atitude da sunamita? Vou fazer um quarto. Mas ela simplesmente ela não disse vou fazer o quarto. Olha só que coisa interessante. Eliseu nunca andava sozinho. Todas as vezes que Eliseu andava, saía, né, para uma missão, para fazer algo que Deus determinava, ele sempre ia com o seu moço. Sempre o seu discípulo estava ali ao seu lado. E na ocasião, Geazi. E olha que interessante, a sunamita não vai dar testemunho de Geazi. A sunamita vai dar testemunho de Eliseu, que ele era um santo homem de Deus. Ela não vai dizer que eles eram homens de Deus, mas ela vai se referir apenas a Eliseu. E quando ela tem a ideia de trazer o profeta para si, ela não vai dizer, vou fazer 2 quartos para o profeta e para o seu moço, mas o intuito dela é fazer um local apenas para o homem que revelou um caráter santo na presença de Deus. O quarto foi feito para Eliseu, não foi feito para Geazi. E aí a gente pode perguntar, mas por quê?
Será que Geazi era tão torto assim, andava com Eliseu, mas tinha o que na sua vida que não condizia com a sua postura? E aí, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que verdadeiramente ele não tinha fé. Como ele não tinha fé? Quando o exército cercou Samaria, ele vai chegar até Eliseu e vai falar: Senhor, estamos cercados e agora nós vamos morrer. E aí o que Eliseu fala, né? Faz uma oração e pede para que seus olhos sejam abertos. Capítulos mais à frente, nós vamos ver o que aconteceu com Naamã. Geazi vai, depois que Naamã é curado da lepra, vai contar uma mentira e vai atrair a maldição para sua vida. Então, desde o começo, Geazi já dava alguns sinais de que ele era apenas um discípulo, mas ele não era convertido realmente. Ele apenas era um acompanhante de Eliseu, mas ele não queria ser o substituto, vamos dizer assim, o próximo profeta. Elias deixou um sucessor, Eliseu. Já Eliseu não teve um sucessor, embora ele estivesse alguém próximo a ele que aprendeu o correto. Mas vamos deixar essa história para lá e vamos voltar para a Sunamita. Então, a Sunamita, ela vai fazer um quarto para Eliseu e não para Geazi, embora Geazi estivesse a todo tempo ao lado de Eliseu. Mas só que quando ela decide isso, ela não por mais que ela tivesse condições de colocar o projeto dela em prática, ela vai tomar uma outra postura, uma outra atitude. Qual atitude? Ela vai comunicar ao seu marido. Mas como assim ela vai comunicar ao seu marido? Por mais que ela tivesse toda a autonomia para fazer o que ela bem entendesse, porque as condições dela permitiam isso, ela vai dizer, ela vai falar com o seu marido. E isso nos prova uma outra qualidade da Sunamita. Sunamita, por mais que ela fosse uma mulher independente, ela era uma mulher submissa. E a submissão tem a ver com a obediência, é a obediência. E quem é obediente atrai a bênção, não adianta. E quando nós vamos ver essa postura, nós vamos ver que Sunamita não pensava só em si. Ela não queria que a bênção, que o profeta estivesse ali somente por causa dela, mas ela queria trazer a bênção para a casa. Não era apenas ela que dependeria, vamos dizer assim, da intercessão de Eliseu, mas o seu marido, estando ali junto com ela, também seria participante das mesmas coisas. E, infelizmente, a maioria dos problemas conjugais é por falta de comunicação. Muitas mulheres, né, muitas pessoas se acham independentes demais, que acham que por ter uma certa condição pode fazer o que quiser sem falar. Não estou dizendo eu posso fazer isso, por favor, eu posso fazer isso, porque isso dentro de um casamento já não deve existir. Mas quando se tem um diálogo, quando se tem uma comunicação, quando não se há segredos entre o casamento, a relação só tende a permanecer, só tende a ser duradoura, porque é esse o fundamento. O fundamento do casamento é para que os dois sejam um. Apenas um. São duas pessoas diferentes, com ideias diferentes. Mas agora, a partir do momento que se une, os pensamentos têm que percorrer para o mesmo propósito. Tudo que eu fazer, o meu projeto de vida, precisa estar incluso a vida dele.
O projeto de vida que ele fizer tem que estar inclusa a minha vida. E é isso que é o casamento. E aí a gente vai ver que tudo que ela fazia, ela colocava o seu esposo, o seu marido, para que pudesse estar juntamente com ela nas suas decisões. Por que a gente sabe dessa postura? Porque ela vai dizer aqui, o verso 10 vai dizer, ela não disse, vou fazer um quarto, façamos-lhe um quarto. A ideia não partiu dele, a ideia partiu dela. Mas aí, ela com um jeitinho, ela convence de que o melhor era fazer isso. E aí a gente sabe que ela, né, eles preparam aquele quarto, fazem toda a mobília daquele quarto, e agora chega o momento de Eliseu recompensar aquela mulher. E aí vai pedir para Geazi chamá-la para ver o que eles, né, poderiam fazer pela vida dela, mas ela vai dizer que não tinha nada que eles pudessem fazer porque ela já era uma mulher que de nada tinha falta. Tudo que ela queria já estava ali. A sua família estava ali, não lhe faltava nada. Ela tinha suas terras, era uma pessoa bem decidida, então não tinha nada o que fazer para que eles pudessem agradecer dessa forma. Mas aí Geazi vai reparar que, embora ela tivesse tudo o que queria, ela não tinha filhos. E quando não se tem filhos, isso a gente pode entender que não era um problema para ela. Porque se fosse um problema para ela, se este fato incomodasse a ela, o fato de não gerar, ela teria falado para ele. Mas isso não foi uma questão, não era algo que a incomodava. Mas quando nós fazemos pequenas coisas sem querer estar, sem querer se aparecer, é uma consequência da vida. As grandes coisas acabam acontecendo. Um exemplo, Rebeca. Rebeca não sabia que naqueles camelos, que aquele servo Eliezer estava com uma bênção que era para ela. Mas sem ela saber, ela estava servindo. Olha que interessante. Ela não sabia, porque é muito fácil nós servirmos as pessoas quando nós sabemos que essas pessoas têm algo a nos oferecer. Isso se forma um certo interesse, mas é difícil servir não conhecendo a outra pessoa e sabendo que a outra pessoa não tem nada a nos oferecer. Mas quando realmente nós estamos dispostos a servir sem desejar nada em troca, as bênçãos vêm. E é isso que a gente precisa entender. Rebeca serviu. E quando ela serviu Eliezer, depois o que ela recebeu? Ela recebeu bênçãos, ela recebeu ouro, ela recebeu muitos presentes. Mal ela sabia, né, do que estava servindo, quem era, qual era o seu futuro que estava atrelado àquilo, àquela procedência que ela estava fazendo. E era a mesma coisa da Sunamita. Sunamita sabia que ele era um santo homem de Deus, ela já tinha prova, mas ela não estava servindo o homem de Deus porque queria algo em troca. Ela estava fazendo aquilo porque reconheceu Deus na vida dele. Ela estava disposta a servir. E Eliseu, então, vai, né, proferir a bênção na vida daquela mulher. Olha, no tempo determinado da vida, você vai conceber. E aí nós vamos ver que ela concebeu, passa-se um tempo. E quando passa esse tempo, já vai aparecer que o menino já é grande, porque ele já tem uma autonomia de se locomover sozinho. Vai dizer que o pai dele estava lá no campo, junto com os segadores, e o menino chega até o seu pai e começa a falar: olha, estou com dor de cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça.
E aí o pai vai chamar um dos seus servos, um dos seus moços, e vai dizer: olha, leva ele para a mãe dele, porque o menino não está bem. Sunamita, quando vê o seu filho chegando, junto com aquele moço, vai tomar uma outra atitude. E aí nós vamos entrar num tema que é o tema principal da vida dessa mulher. As estratégias para suportar as crises. Como assim as estratégias para enfrentar as crises? Na vida dessas duas pessoas, a crise chegou. O problema não remetia somente à vida de Sunamita, à vida daquela mulher. Mas o problema também era do marido dela. Quando o problema chega na vida do seu marido, ele não quer resolver. Ele vai transferir, leva para tal pessoa. Porque eu não posso parar o que estou fazendo ou eu não tenho condições de reagir. E muitas das vezes nós somos abordados com essas situações, porque cada pessoa reage de uma forma diferente a problemas que nos vêm. Cada pessoa tem uma situação, tem uma reação a um período de crise. E nós vamos ver que no período de crise é necessário nós termos estratégias, porque se não tivermos estratégias, a crise vai acabar nos matando. Então, o que a gente precisa entender? Que o futuro, nós não podemos controlar o nosso futuro. Nós não dominamos o nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Mas nós podemos ter estratégias para quando o futuro chegar e não acontecer aquilo que nós esperássemos que acontecesse, as nossas estratégias possam nos dar força para não sucumbir. Nós não podemos dominar o dia de amanhã, mas nós podemos reagir ao dia de hoje. E conforme a nossa reação no dia de hoje vai nos dar força para poder chegar o dia de amanhã. E foi isso que aconteceu. Então, o futuro, a gente precisa entender que o nosso amanhã, o nosso futuro, não vai nos reservar somente bênçãos, vitórias, sorrisos, aplausos, felicidade. O nosso futuro pode estar embutido com percas, pode estar embutido com sofrimento, pode ter dor, pode ter choro, pode ter sofrimento, pode ter solidão, pode ter doenças. Nós não sabemos. Mas como que nós vamos reagir quando este futuro chegar em nossas vidas? Quando esse período de crise chegar em nossas vidas? Nós vamos simplesmente jogar para que outra pessoa possa resolver? Ou nós vamos tomar uma ação? Ou nós vamos se levantar e encarar o problema de frente para poder sair daquela situação? Nós sabemos que nada, em todos os períodos que nos reservam, nada é eterno. Tudo se passa. Se hoje eu estou vivendo um momento de felicidade, de alegria, esse período não vai permanecer por muito tempo, porque logo vai vir algo que vai me trazer tristeza. Mas quando a tristeza chega, eu tenho que ter consciência que esse período não vai durar por muito tempo, porque logo ela vai passar e a alegria retornará. Então a nossa vida é um ciclo e nós precisamos ter estratégias para enfrentar o que vem até nós. Se o nosso projeto de vida está indo tudo bem, tudo maravilhoso, como na vida daquela sunamita até aquele determinado momento, estava indo tudo a mil maravilhas. Mas aconteceu um imprevisto. E agora? O que fazer? Vou deixar o menino morrer? Vou apenas enterrar?
Vou tomar uma ação ou vou jogar o problema lá para frente? No momento que esse problema chegou na família dessa mulher, as duas pessoas, cada uma tiveram seus, a sua forma de reação. E quando a gente fala na forma de reação, são três principais, vamos dizer assim, características que acontecem quando nós estamos enfrentando uma crise. Quais são essas características? A primeira, a histeria, o negativismo e as lembranças do passado. Quando nós estamos enfrentando algum problema, nós podemos reagir com essas três coisas. Ou ficamos histéricos. O que seria a histeria? É uma reação em excesso. É o desespero em excesso. E quando nós fazemos tudo em excesso, nós não conseguimos pensar. Acabamos acarretando mais problemas. Ao invés de pensar, eu acabo trazendo um duplo problema. E aí a crise acaba aqui aumentando. Ou eu posso ser negativista. Como assim negativista? É ao contrário da histeria. A histeria vai apresentar uma reação totalmente equivocada de tudo. Mas o negativismo vai apresentar uma reação sem ação. Eu não vou saber como agir. É o conformismo pela situação. O problema chegou. E agora? Vou viver a vida, né? Aí se tem até uma música secular, né? Que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, você não ter uma perspectiva de vida. O problema chegou, deixa ele aí. Vamos ver o que vai dar. É não ter uma reação, é não demonstrar uma reação. Ou eu vou ser uma pessoa saudosista, né? Poxa vida, nos meus dias passados essas coisas não aconteciam, tempos passados, até isso aconteceu e eu usei tal estratégia, mas só que a gente precisa entender que aquilo que aconteceu no passado não vai nos servir para enfrentar o que estamos passando hoje, no sentido de lutar da mesma forma. O que nós passamos são geradas em nós lições de aprendizado que nós vamos levar para a vida. Mas cada problema exige de nós uma postura diferente. Não é porque eu estou enfrentando algo agora que eu vou usar a mesma estratégia que eu usei há tempos atrás. Não vai funcionar, não vai valer. O que passou, passou. Eu preciso carregar no meu coração a experiência de vida que aquilo me deixou e esquecer aquilo e bola para frente. Não devemos viver do passado. Mas só que essa mulher, ela não apresentou nenhuma dessas características. Ela não ficou histérica. Agora o que eu vou fazer? Não, ela não ficou negativista, né? Ela não entrou em depressão, ela não cruzou os braços e esperou literalmente a morte ali frente do seu filho. E ela não voltou ao passado para, vamos dizer assim, para murmurar, porque ela não havia pedido filho nenhum para o profeta, muito menos para Deus. Mas ela vai ter uma ação. Qual a ação? Ela resolve, em meio àquela crise, procurar alguém que possa resolver. O problema chegou até ela e ela também não sabia como resolver. Como que ela não sabia? Vai dizer a Bíblia que o menino chega até ela vai pegar, vai colocar ele entre os seus joelhos e vai ficar ali. Porque ela não sabia como fazer para ajudar. Ela vai pegar o menino, colocar na cama do profeta e toma essa ação. Então, ela não tinha como ajudar, mas a ação dela, a estratégia dela foi de procurar alguém que pudesse resolver o problema de fato, não alguém que empurrasse mais para frente o problema.
E a primeira ação que ela toma foi apresentar a estratégia para quem? Para o seu marido. A primeira pessoa que ela vai mandar chamar é o marido. Então, quando ela chama o marido, ela não vai chamar ele para jogar na cara dele: olha, o menino estava ruim, em vez de você vir aqui me ajudar. Não, ela vai expor o que ela ia fazer. Ela chama o marido e fala: olha, o problema chegou, o problema está aqui, a gente precisa resolver. Como que a gente vai resolver? Eu não sei, mas eu vou ir em busca daquele que sabe me ajudar. É claro que ela não usa esses termos, mas é o que nós entendemos. E quando o marido chega, ela vai falar: olha, prepara para mim, chama para mim um moço, arruma uma jumenta, porque eu vou até atrás, eu vou ir atrás do homem de Deus. E ela vai usar um termo muito difícil, porque ela havia deixado seu filho já quase que morto no quarto do profeta. E quando o seu marido vai dizer: olha, ainda não é lua nova, não é tempo ainda do profeta vir até nós. Mas ela vai dizer: vai tudo bem, não se preocupa, eu vou até ele, mas está tudo bem. Não estava nada bem. Perante o seu marido, ela podia abrir o seu coração. Perante o seu marido, ela podia derramar as suas lágrimas. Ela podia ter uma crise, né, de desequilíbrio. Mas não. Nós vamos ver a estabilidade, o equilíbrio emocional que ela teve para resolver o problema dentro da sua casa. Não é porque algo está pegando fogo que eu vou lá e vou jogar gasolina. Eu preciso apagar. Nem todo fogo apaga com água. E quem fez brigada de incêndio sabe disso. Nem todo fogo, nem todo princípio de incêndio se apaga com água. E no momento de crise, nós precisamos pensar qual é a melhor estratégia para solucionar o problema. Nem sempre em um problema a minha voz vai ser a melhor saída para resolver. Às vezes o meu silêncio é melhor. Nem sempre já o meu silêncio é a melhor resposta para resolver um problema. Às vezes a minha fala vai resolver. E isso a gente só vai conseguir entender quando nós temos um equilíbrio, quando o problema chega até nós e a gente para, olha e tenta entender o que está acontecendo para então poder resolver. Essa mulher, ela fez isso. E quando a gente vai ver, ela vai dizer para o seu marido: olha, tá tudo bem, viu? Pode ficar sossegado, eu vou até o homem de Deus e vai ser tudo bem. Mas sabe o que é interessante? Que no caminho, ela não vai se distrair com outras coisas. Por que no caminho ela não vai se distrair com outras coisas? Ela poderia, no meio do caminho, encontrar algo ou alguém que pudesse trazer uma solução mais rápido para a vida dela. Mas só que a sunamita, ela foi guiada por uma motivação. E qual foi essa motivação? A motivação da perca. Algo aconteceu na vida dela que trouxe uma reação, uma motivação, que fez com que ela saísse do seu estado de conforto. Por que saísse do seu estado de conforto? Porque ela não precisava ir até ao profeta. Sunamita e a sua família nunca foram até o profeta. Era sempre o profeta que ia até a casa. Mas quando o problema chegou, não foi o profeta que foi até a sua casa, mas ela que foi procurar. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. Muitas das vezes, somos confortados sempre pela palavra, estamos sempre sendo alimentados. Mas há momentos que nós precisamos sair do nosso conforto
e ir buscar. Não é só receber, nós precisamos dar. Não é só esperar acontecer, é ir atrás. Nós não vamos ser alimentados pela palavra se nós não se levantarmos e irmos até a mesa para comer. E para que possamos, às vezes, apresentar uma reação, é necessário um período, é necessário uma reação forte que aconteça conosco. Porque é nos momentos de crise, é nos momentos de dificuldade, aonde acontece o despertamento na nossa vida. Quanto mais problemas nós enfrentamos, mas nós estamos motivados a buscar a Deus, motivados a buscar as coisas de Deus. Quando tudo está bem na nossa vida, é o tempo em que muitos, não estou generalizando, que muitos se esquecem do Deus que deu, do Deus que fez, do Deus que proveu. Mas quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão péssimas, é onde nós se despertamos e vamos atrás. E foi o que aconteceu. Sunamita, a sua motivação foi por causa de uma perca. Isso a levou a ter um objetivo. O objetivo de buscar o homem de Deus. Então, ela não estava indo, esse seu foco, esse seu objetivo, ela não estava à procura de qualquer pessoa. Ela estava à procura de alguém que poderia, que ia resolver o seu problema. E no meio do caminho, ela vai encontrar até o moço, até o servo, né? Até o discípulo de Eliseu. Mas ela não vai expor o seu problema. E até mesmo para Eliseu, quando ela chega perante Eliseu e a primeira conversa vai tudo bem. Ela não vai chegar até ele e vai começar a falar um monte para ele. Ela vai chegar até ele, vai ter um pequeno diálogo, depois vai chorar aos seus pés. E aí ela vai dizer, eu não pedi filho nenhum. Mas ela não vai dizer o que tinha acontecido ao seu filho. Sabe por quê? Porque ela tinha um equilíbrio emocional. Ela sabia que, por mais que aquele período difícil ela estivesse passando, ela estava na frente de alguém que poderia, que ia resolver o seu problema. Por quê? Porque ela conhecia aquele homem. Ela não conhecia Eliseu apenas porque alguém falou que ele poderia fazer, mas ela o conhecia porque ela já tinha observado, ela já tinha trazido para perto e ela sabia que ele vivia o que pregava, pregava o que vivia. Então, o período chegou na vida dela, mas só que ela teve um foco, ela teve uma reação. A reação é de, eu não vou enterrar o meu filho. Eu vou levantar e vou mudar esse quadro da história. E aí, o final dessa história, a gente sabe que Eliseu volta, acaba indo, porque Geazi não consegue ressuscitar a criança, vamos dizer assim, e Eliseu volta e o menino torna a vida. Mas sabe o que acontece? Que o período da crise chegou novamente na vida da Sunamita. Como assim o período da crise? Depois que o menino ressuscita, vai passar-se um tempo, a Bíblia não fala o tempo que se passou até que essa nova crise aconteceu, e Eliseu vai falar para ela que era o tempo de ela abandonar a sua casa, sair da sua casa, deixar tudo para trás, pegar somente a sua família e ir para uma outra terra para começar tudo do zero, porque o local onde ela estava, a região onde eles moravam, estariam passando por uma grande dificuldade, por um momento de crise. Seriam 7 anos que a crise iria atingir não somente ela, mas toda a sua família. Sunamita, aquela mulher, poderia simplesmente não ter dado ouvido à voz de Eliseu. Poxa vida, eu vou sair daqui, vou deixar as minhas terras, vou esquecer tudo o que eu fiz
Vou deixar para trás todas as minhas conquistas e ir para um lugar onde eu não conheço, onde eu não tenho família, onde eu não tenho terra, para começar tudo de novo. Porque o profeta está dizendo que vai vir a fome e eu tenho que obedecer. Mas a postura dessa mulher foi diferente. Ela vai dar ouvidos à voz do profeta e vai decidir largar tudo, deixar tudo para trás, porque o seu coração não estava preso, não estava ligada às suas pós. O seu coração estava ligado a algo maior. A pessoa disposta a servir é uma pessoa obediente. Quando eu estou disposto, quando eu sirvo, quando eu sou realmente aquilo que eu mostro, quando eu estou servindo de coração, eu não tenho uma soberba, eu não me amarro, eu não estou ligado a coisas que me prendem aqui. E quando veio essa notícia para ela sabia que se ficasse ali, o período de guerra que estaria para começar e o período de fome que estava para surgir, logicamente iria matá-la e matar a sua família. Então ela decide obedecer à voz do profeta e largar tudo para trás, esquecer. O problema, a crise, novamente chegou na vida dela. Mas a maneira em que ela teve que reagir é enfrentar a crise. Enfrentar a crise usando uma estratégia de a sua reação foi apenas esperar o tempo. O tempo era 7 anos. A Bíblia vai dizer que quando se passa os 7 anos, ela não espera as coisas melhorarem lá em Samaria, em Israel, para poder voltar. A Bíblia não fala que ela ouviu que a situação mudou e por isso que ela voltou. Deu os 7 anos e ela se lembra do que o profeta disse: 7 anos de fome. Então, quando acabarem os 7 anos, eu volto para minha terra. Quando 7 anos se passa, Sunamita volta. E agora, quando ela volta para sua terra, para sua casa, não é mais dela. Ela havia perdido tudo, porque agora tinha outros donos, outros senhores naquilo que era dela, naquilo que era herança dela, naquilo em que a sua vida toda foi planejada, vamos dizer assim, foi constituída a sua família. O seu marido já não estava vivo. A Bíblia não vai dizer, mas pelo capítulo 8 nós vamos ver que o seu marido já não estava vivo. Mas só que Sunamita não havia perdido a esperança. E quando ela chega e ela se depara com aquela situação, ela toma novamente uma postura. A postura de não querer aceitar aquele problema. A postura de se levantar mais uma vez para resolver aquela situação. E o que ela vai fazer? Eu vou ir atrás de alguém que pode solucionar o meu problema. E ela foi até o palácio, atrás do rei. E quando ela chega para poder falar com o rei, expor o seu problema, procurar uma ajuda, neste exato momento, Geazi estava contando a sua história perante o rei. Porque o rei queria saber quais eram os feitos que Eliseu, quais eram as obras que Eliseu tinha feito por ali. E Geazi estava contando de como o filho daquela mulher havia nascido e ressuscitado. E quando Geazi termina de falar a história da Sunamita, é o exato momento que a Sunamita chega até eles. E quando chega até eles, Geazi, a Bíblia vai dizer que Geazi vai se alegrar e vai comprovar
Olha aí a mulher de quem nós estávamos falando até agora. O rei vai se surpreender com aquilo e vai dar ouvidos a ela. E ela vai expor o que aconteceu. E sabe qual é o mais surpreendente dessa história? Que quando o rei começa a dar ouvidos a ela, o rei decide restituir tudo o que havia sido dela, as suas posses, a sua casa, o seu campo, e o tempo em que ela ficou fora, os 7 anos que ela ficou fora, foi restituído, e os 7 anos que a terra, a qual era dela, que agora ela tinha perdido, tinha produzido, era para ser restituído. E além disso, ela recebe um servo, ela recebe um mordomo, né? Vamos dizer assim, um eunuco, para que pudesse ajudá-la agora. No momento de crise, essa mulher, ela nos ensina a agir com prudência, com equilíbrio, com sabedoria. Ela nos ensina a procurar uma estratégia de vencer, de sair, mas sem perder a sua essência. Olha, muitos anos haviam se passado e o nome dessa mulher poderia ser revelado, mas não. As crises vieram, as bênçãos vieram, as percas vieram, os choros vieram, os sorrisos vieram, mas ela não deixou de ser a Sunamita. E sabe qual é a principal foco essa tarde? Nós podemos enfrentar qualquer coisa. Se tem um ditado que um mar calmo não se forma um bom marinheiro, se forma turista. Quanto maior a tempestade, maior vai ser a formação daquele que está dentro do barco, daquele que está pilotando, né, o barco. Quanto maior for as adversidades, maior vai ser a nossa força de poder enfrentá-las. Não, uma ostra feliz não produz pérolas. Como assim uma ostra feliz? Uma ostra que não passa por perrengues na vida não vai produzir algo mais belo, que é a pérola. E é assim conosco. Podemos enfrentar as crises, podemos enfrentar as tribulações, podemos enfrentar as adversidades, mas nós não podemos deixar de ser o que nós somos. Elas sim podem nos mudar. Mudar porque vão nos trazer novas experiências, mas elas não podem ser a causadora de mudar a nossa essência. E é isso que a Sunamita nos ensina. As crises vieram, as percas vieram, as adversidades vieram, problemas financeiros vieram, mas ela não deixou de ser a mesma mulher. Em todas as fases da sua vida, ela agiu com prudência, ela agiu com cautela, ela agiu com obediência. E no final, ela teve tudo restituído. Por quê? Porque sabia servir, porque sabia obedecer. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta tarde de bênção que nós passamos aqui. A todos vocês que estiveram do outro lado, ligadinho, compartilhe. Vai lá também no YouTube. Toda segunda-feira nós lançamos um vídeo. O vídeo que nós colocamos ontem. Se você não assistiu, corre lá. É sobre a perseverança. Não desista, persevere. Em tempos de crise, persevere. Em tempos de bonança, persevere também. Nós devemos estar todo o tempo perseverando no Senhor, aguardando, sendo constantes no Senhor. Amém? Deus abençoe a
sua vida e até a próxima terça-feira, onde nós estaremos falando de mais uma mulher da Bíblia. Deus abençoe a todos.